Olá, sou o professor Raimundo Silva. Vamos dar continuidade aos nossos estudos com o Switching Ethernet. Quadros Ethernet, encapsulamento Ethernet. Bom, na verdade, pessoal, a Ethernet é uma família, né? Existem a Ethernet legada, a primeira Ethernet, que funcionava lá a 10 megabits. Ao longo do tempo, a Ethernet tem evoluído, até por isso mesmo que ela tem se mantido no mercado, porque ela está em constante evolução. E hoje nós já temos Ethernet a 100 gigabits por segundo. Tá? No modelo OSI, a Ethernet ela vai estar figurando aqui na camada de enlace, mas você observa também que ela faz parte da camada física. E isso, de certo modo, fere o princípio do modelo OSI de que cada camada ela se limita à sua própria camada e não invade uma camada posterior ou anterior. Entretanto, a Ethernet ela é anterior ao modelo OSI, ou seja, quando foi criado o modelo OSI, a Ethernet já existia e ela já trabalhava dessa forma. Tá? A camada de enlace de dados ela é subdividida em duas camadas, de controle de link lógico, que é o LSC, e controle de acesso ao meio, que é a camada MAC ou MAC. Tá? O controle de link lógico possui um padrão, que é 802.2, e a Ethernet ela trabalha com 802.3. Tá? Esse é padrão da Ethernet. Aí aqui ele vai falar um pouquinho sobre as duas subcamadas, né? Nós temos aqui em cima, nós temos a camada de rede, aí a camada de enlace, que, como eu já falei, se subdivide em controle de link lógico e controle de acesso ao meio, onde o controle de link lógico é 802.2. Aí nós temos algumas variações. 802.3 é a Ethernet, 802.11 é a família dos Wi-Fi, né? 802.15 aí nós temos Bluetooth, RFID, entre outros, ok? Aqui ele faz menção novamente, né? 802.3 para a camada, ou no caso, perdão, 802.2 para controle de link lógico, e a Ethernet I3E 802.3, nós temos também algumas variações dela. Tem uma Fast Ethernet, tem uma gigabit sobre fibra, sobre cobre, 10 GB sobre Ethernet sobre fibra, enfim, existem algumas evoluções dessa Ethernet, né? Muito bem, o que mais podemos ver aqui? Aqui ele fala sobre o quadro Ethernet. Então, o quadro padrão Ethernet, ele vai ter essa estrutura aqui. Inicia com um campo de 8 bytes chamado preâmbulo e o SDF. O que é o preâmbulo? Na verdade, hoje em dia, o preâmbulo não seria mais necessário, mas é mantido por questões de compatibilidade com as Ethernets legadas. O preâmbulo funciona como se fosse um apito de um trem. Ora, se você ouve um apito de um trem, significa o quê? Obviamente que um trem está se aproximando. Então, nas Ethernet legadas, isso servia para avisar para as máquinas, olha, alguém está usando o meio de transmissão e tem um quadro Ethernet chegando. Tá? As informações que realmente interessam, o endereço MAC de destino, ou MAC de destino, o de origem, o tipo e o comprimento, né? Que tipo é esse? O tipo de dados que estão encapsulados, né? Que vieram da camada 3, e o comprimento deles. E por último, nós temos aqui o FCS. O que é esse FCS? É um CRC, uma checagem de redundância cíclica. O que quer dizer isso? Funciona como uma nota fiscal. Observa que a Ethernet ela está a última camada antes de chegar ao meio físico, que é a camada 1. Tá? É no meio físico que tem a maior possibilidade dos dados serem corrompidos. Ora, então, quando o quadro Ethernet ele vai ser colocado no meio físico, esse FCS funciona como se fosse uma nota fiscal. Quando você recebe um produto na sua casa, né, uma encomenda, você vai ver, abre a encomenda e você tem a nota fiscal. Para quê? Para conferir se a nota fiscal corresponde ao dispositivo, ao equipamento, ao produto que você tenha comprado. Né? Se houver alguma divergência entre a nota fiscal e o produto, você rejeita, não é verdade? Muito bem, da mesma forma. Como é que acontece? Há um algoritmo que vai pegar todas essas informações e gerar um valor, um número. Esse número é gravado no FCS. Então, na origem, ele calcula e grava o FCS. Aí transmite. Quando essa informação caminha pelo meio e chega no seu destinatário, que o destinatário desencapsula
da camada 1 para a camada 2 e recebe essas informações, o que ele faz? Ele recalcula o FCS e compara com o que está escrito no campo. Se der o mesmo resultado, o quadro está íntegro. Se der resultado diferente, ele despreza, porque tem erro, foi corrompido esse quadro. Muito bem. O que mais? Aqui ele explica aqui os campos, aqui ele faz alguns questionamentos, né? Aqui ele vai fazer um laboratório, vamos em frente. Aqui ele vai falar sobre o endereço MAC e a sua representação em hexadecimal, porque o endereço MAC ele é representado em hexadecimal. Aqui ele fala sobre os decimais de 0 a 15, os binários que representam esses decimais e o hexadecimal que vai de 0 até F. Nós já sabemos disso, né? Aqui nós temos um equivalente decimal, binário e hexadecimais, né? Aqui também a gente já conhece essa parte. Temos aqui o endereço MAC, tá? O endereço MAC, pessoal, ele é composto de 48 bits. Vem gravado de fábrica na placa de rede, na placa Ethernet, na NIC, né? 48 bits, 12 hexadecimais, que correspondem a 6 binários. O que é que nós temos mais de informação sobre o nosso endereço MAC, o nosso endereço MAC? Os 12 primeiros algarismos, os primeiros 24 bits, representam a organização. Que organização é essa? Um fabricante. Então, os primeiros 24 bits vão representar o fabricante. E os 24 restantes, um número serial do fabricante. Ou seja, se você for abrir uma fábrica de placa de rede, você vai pedir ao organismo internacional que controla essa distribuição de endereços MAC uma numeração. E dentro dessa numeração, você vai fazer a variação dos sequenciais. 1, 2, 3, fabricando os seus dispositivos. Por exemplo, quando eu pego aqui o endereço MAC da minha placa de rede Ethernet, aqui eu tenho a minha placa de rede Ethernet, aqui eu vou pegar meu endereço MAC aqui, ó, né? Eu dei o comando ipconfig/al. Aí eu pego aqui meu endereço MAC da minha placa de rede, ok? Venho aqui, por exemplo, para este site, coloco aqui o meu endereço MAC. Ele diz, olha, essa é uma máquina Dell. E realmente meu notebook, eu estou trabalhando aqui, é um Dell. Como é que ele sabe? Ora, porque esses primeiros 6 algarismos hexadecimais, que são os primeiros 24 bits, eles estão registrados no organismo internacional como sendo da Dell. Então, por isso que ele sabe. Então, quando você estiver analisando o tráfego na rede, né, e você encontrar um endereço MAC suspeito de alguma coisa, o que será isso aqui? Você coloca num site como esse, vai identificar, olha, é um Dell, ou é uma marca de uma impressora. Aí você, isso aqui é uma impressora, porque o fabricante é de impressora. Há uma possibilidade, se ele só fabrica impressora, é com certeza uma impressora. Se fabrica outros dispositivos, mas pelo menos você tem uma noção. Isso ajuda bastante determinadas soluções de problemas. Ok? Muito bem. Processamento de quadros. Como é que são processados os quadros, pessoal? Vamos observar aqui. Ó. Ele está dizendo, eu preciso enviar informações para H3. Né? Aí ele vai mandar um quadro. Né? Observa que aqui no caso ele pegou o endereço de destino de H3, que é o CCCCCC, a origem é o AAAA, e ele vai fazer esse envio. Os dados são os dados encapsulados que vieram das camadas superiores. Aí ele envia para a rede, né? Chega até um dispositivo que encaminha, aqui nesse caso, para todos. Aqui nesse caso ele encaminhou para todos. Ora, o H3, o que ele faz? Ele está ouvindo a sinalização na camada 1 do modelo OSI, percebe, né, que tem um envio de informações, pega da camada 1 e desencapsula para a camada 2. Quando ele desencapsula para a camada 2, ele verifica qual é o endereço do destinatário. Ele diz, é CCC e eu sou CCC, então é para mim. H2 e H4 vai fazer o quê? O mesmo processo, vai desencapsular para a camada 2, só que vai perceber, esse endereço não é o meu. A mesma coisa H4, esse endereço não é o meu. Simplesmente ignora, joga fora, né? Não precisa processar para as camadas superiores. O que seria um endereço unicast, pessoal? Aqui, ó, MAC unicast. O MAC unicast, um exemplo, é esse aqui, ó, tá? Endereço de destino, 00, 07, etc, etc. É um endereço que corresponde a uma única máquina, tá? Qual o processamento? Uma máquina está enviando para o servidor, que é o endereço unicast, o switch vai encaminhar exatamente para aquele servidor. Ele faz esse processo como? Porque o switch possui uma tabela MAC, aonde associa o endereço MAC com a porta do switch onde está esse endereço MAC.
Por isso ele consegue mandar exatamente para a porta onde está o servidor. Ele não fica se perguntando onde está o servidor. Nesse caso, deste exemplo, ele já sabe que o endereço MAC do destinatário se encontra na porta que ele fez o encaminhamento aqui. Ok? O que é o endereço MAC de broadcast, pessoal? Broadcast é quando a gente quer mandar para todos, né? Quando você recebe uma correspondência na sua casa, uma carta endereçada a você, esse seria o endereço de unicast. Quando você recebe aqueles panfletos que não tem um endereço específico, né, panfletagem, quem vai fazer panfletagem vai distribuindo os panfletos em todas as casas da rua. Seria um endereço de broadcast, todo mundo recebe. Então, esse endereço de broadcast, pessoal, ele é todos os bits setados com 1. Né? Quando eu seto todos os 48 bits do endereço MAC com a unidade, os 48 bits, em hexadecimal vai ficar como? F, tudo preenchido. Tá? Como é que se comporta aí no caso? Ora, o switch, pela tecnologia da camada 2, quando ele recebe o endereço de broadcast, ele manda por todas as portas, exceto pela porta de origem. Tá? Isso aí é conceitual, todo switch vai trabalhar dessa forma. Okay? O que seria o endereço MAC multicast? Multicast é quando você manda para um grupo, não é para todos, não é para um, não é para todos, é para um grupo. Como é que ele se comporta? Vamos observar. Tá? Ele manda para um grupo de máquinas, né? Manda para todos, mas apenas o grupo correspondente é que vai processar essa informação. Ok? Aqui ele faz um laboratório, vamos aqui verificar aqui no nosso próximo tópico, noções básicas de switch. Ó, se você observar aqui, esse switch aqui de 4 portas, nós temos 4 máquinas, né? Aqui, evidentemente, que o endereço MAC ele está reduzido para fins didáticos, para não ficar um endereço muito grande. E aqui eu tenho uma tabela, que eu falei até anteriormente, é uma tabela MAC, que eu tenho a porta e o endereço MAC. No caso aqui desse switch, é como se ele tivesse acabado de ser ligado. Ligou o switch, isso aqui é memória RAM, a memória RAM da tabela está limpa, não tem nada, não tem nenhuma informação. Então, ele não sabe onde está nenhuma máquina, ok? Está limpo, está iniciando o processo dele. Aí, nós temos aqui o processo de aprendizado. Observe, a máquina A, ela mandou um quadro, olha esse quadro, vamos analisar esse quadro. O endereço de destino é o 000D, que é essa máquina bem aqui, tá? E a origem é 000A, que é essa máquina bem aqui. Então, ela colocou esse quadro aqui no meio, entrou na porta do switch. Ora, quando entra na porta do switch, o que o switch faz? Ele diz, olha, a origem é 000A. Então, ele sabe, a partir de agora, que na porta 1 existe a máquina 000A. Ele sabe que aprendeu nesse momento. Tá? Só que ele precisa mandar para 000D. Ora, mas 000D não está aqui na tabela, ele não sabe onde está. Então, ele tem que tentar enviar para todo mundo para ver se encontra essa máquina. É o que nós vamos ver aqui no próximo tópico aqui, ó. O encaminhamento aqui, ó. Ele manda para todas as máquinas porque ele não sabe onde está 000D. Né? Ele aprendeu sobre A, porque na hora que entrou, ele disse, opa, aqui está a origem. 000A está na porta 1. Mas onde está 000D? Não sei, então mando para todo mundo. Ok? Muito bem. Ora, como todo mundo recebeu, a B, quando ele desencapsula para a camada 2, existe, isso aqui é para 000D, não sou eu, deixar para lá. A máquina C também, é para 000D, não é para mim, deixar para lá. A D, é para mim. Então ele vai processar a camada 2, 3, etc., até faz o processamento completo e devolve uma resposta. Ora, quando essa informação vem da máquina D, que ela entra na porta 4, o switch aprende, opa, na porta 4 tem o 000D. E ele está mandando para quem? Vamos analisar o quadro aqui embaixo. Ó. Endereço MAC de origem, 000D. O destino. Ora, o destino foi para quem pediu, não foi A que pediu. Então ele inverte agora. O endereço de destino é 000A, é a resposta. Eu tenho que responder para quem me perguntou. Tá? Então ele devolve para 000A o endereço MAC de origem 000D. Só que agora, nesse caso, quando chega no switch, o switch diz, 000A está na porta 1. Então, o que ele vai fazer? Mandar diretamente para a porta 1. Não vai mandar para 2 e para 3, porque ele já sabe que não está lá. Né? Então, vamos verificar aqui. Ó. Aí ele manda exatamente para a porta A, entregando o quadro na porta devida. Né?
E aí, na próxima vez que a máquina A quiser conversar com a máquina D, aqui no caso o destino 000D, a origem 000A, ele já manda diretamente. Por quê? Porque ele sabe, quando entra na porta 1, ele sabe que é 000A, e agora ele sabe onde está a 000D. E aí ele já faz a comutação, ele faz o switching da porta 1 para a porta 4. Ok? Muito bem. Aqui ele falta um vídeo, papapá. Aqui ele tem uma atividade interessante. Vamos fazer aqui umas duas, para o vídeo também não ficar muito longo. É o seguinte, vamos analisar isso aqui. Isso aqui é interessante. Ó. Eu tenho aqui um switch que está mandando uma informação entrando. Então, essa máquina aqui é a 0D. Vai entrar pela porta FA7. Qual é o quadro? Ora, é a 0D, como está aqui a origem, para 0B. Ora, 0B é essa máquina que está na porta 3. O que é que tem na tabela MEC? Na tabela MEC, ele sabe na porta 7 o que tem, que é o 0D, e na porta FA9, que é a 0E e 0F, essas duas máquinas. Então, essas são as informações que nós temos. Né? Primeira pergunta, para onde o switch encaminhará o quadro? Olha, está entrando para o 0D, tá? 0D, ele já está aqui na porta 7, tá? E é para a 0B, só que a 0B não está na tabela MEC, então ele não sabe onde está. Quando o switch não sabe onde o destinatário está, ele manda por todas as portas ativas, menos a porta de origem. Então ele vai mandar, no caso, para a porta F1, tá? Vai mandar para a porta F3, não manda para F2 que está desligada, não tem ninguém. F4 está desligada, não tem ninguém. F5 é a porta, também vai mandar por F5. Não manda por F7 porque é a porta de entrada. E vai mandar por F9 também. Né? Então, muito bem. Então, ele vai entrar para o 0D, com destino a 0B, mas 0B não está na porta, não está na tabela MEC, então ele vai mandar para todos, exceto a porta de origem. Muito bem. Pergunta 2. Quando o switch encaminha o quadro, quais afirmações são verdadeiras? O switch adiciona o endereço MAC de origem? Não, ele não adiciona porque já está adicionado. O endereço MAC de origem está na 0D e a 0D está na 7. E a 7 está aqui 0D. Então ele não faz esse primeiro processo. O quadro é um quadro broadcast? Não é broadcast, não seria tudo F aqui, ó. Destino, FF, não é broadcast. O quadro é unicast sendo enviado somente para a porta específica? Não vai para a porta. É unicast, mas não vai para a porta específica, porque o switch não tem o endereço de destino na tabela MEC. O quadro é um quadro unicast e será unidado em todas as portas. Sim, esta é uma alternativa correta. O quadro é unicast, mas será descartado. Não é verdade. Vamos verificar se está correto. Se nós não fizemos nenhuma análise equivocada, vai estar corretamente. Muito bem. Vamos fazer mais uma aqui. É um novo problema. Ó. Muito bem, vai entrar pela 0F. Né? Vai entrar pela 0F, vai mandar para 0A. Tá? 0A está onde? Bem aqui, ó, F1. Então vai mandar daqui para cá. Então vamos observar aqui, a tabela MEC. O destinatário 0A já está na tabela MEC na porta 1. Né? E F9, em F9 nós temos 0F, ele também já está na tabela MEC. Muito bem, então está de 0F para 0A, 0A está na tabela MEC, 0F também. Então, o que vai acontecer? Para onde o switch caminhará o quadro? Ora, se o switch já sabe que o destinatário está na 0A, ele vai mandar apenas para a porta F1, FA1, só a primeira, porque ele já sabe onde está. Vamos ver aqui a segunda. O switch adiciona o endereço MAC de origem, que atualmente não está na tabela MEC. Não está na tabela MEC, o 0F aqui está, na tabela, né, na porta 9, bem aqui, ó, porta 9. Então ele não vai adicionar. O quadro é broadcast? Não, porque se fosse broadcast estaria tudo FF. O quadro é um quadro unicast, será enviado somente para a porta específica? Sim, o quadro é um quadro unicast, será enviado apenas para a porta específica. O quadro é único e será por todas as portas? Não, será descartado? Não. Vamos verificar se a gente não fez nenhum equívoco e está correto. Vamos ver mais um probleminha. Ver se a gente encontra aqui. Ó. Ele vai entrar agora pela porta 1, e, né, o quadro é de 0A para 0C. Ora, 0C é F5. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó, tabela MEC 0A, a porta já está aqui, e a 0C também já está na F5, né? O que acaba ficando muito parecido com o exercício anterior. Mas tudo bem.
Para onde o switch encaminhará o quadro? Ora, se vai entrar pela porta 1 e vai fazer para 0C, 0C F5, só vai mandar para F5, porque ele já está na tabela de tabela MEC. Não vai adicionar porque ele já está aqui na tabela 1, não é broadcast e o unicast será enviado após PC. Vamos verificar se está tudo ok, porque ficou muito similar, né? Foi um exemplo que só mudou de porta, mas praticamente a mesma coisa. Está correto. Vamos ver se a gente encontra um novo problema um pouco mais diferente. Deixa eu ver se aqui, se ele está diferente aqui no caso. 0C para 0B. Bom, vamos ver esse aqui. Então, é de 0C, né, na F5 para mandando para 0B. Né? 0B está aqui na porta F3. Olha, então, ele já vai saber para quem vai mandar, porque o 0B já está aqui na tabela. Mas 0C não está na porta 5. Tá? Para onde o switch encaminhará o quadro? Olha, ele vai mandar pela porta 3. Por que pela porta 3? Porque é para 0B e ele já tem na tabela MEC, é só para 0B. O switch adiciona o endereço MEC de origem, que atualmente não está na tabela? Sim, ele vai atualizar. Por quê? Porque 0C não está na porta 5, então ele tem que atualizar. Quando entrar o quadro, ele já coloca aqui na 0C. Ok, pessoal? É broadcast? Não. É um unicast será enviado somente para a porta específica? Sim, ele é unicast e vai mandar só para a porta 3. É unicast será inundado? É unicast será descartado? Não, vamos verificar. Está direitinho aqui, está correto. Vamos ver se a gente encontra mais um problema aqui, mais interessante aqui, né? Vamos ver aqui, 0E para quem? 0E para 0B. 0E para 0B. Vamos pedir um novo, isso aqui está muito parecido com o anterior. 0B para FF. Bom, vamos ver aqui agora. Isso aqui ficou um pouquinho diferente, fica melhor. Então, de 0B, mandando para FF. Né? FF é o endereço de broadcast. Então, ele vai mandar por todas as portas ativas, exceto a que entrou. Tá? Muito bem. Então, para onde o switch encaminhará o quadro? Ó, vai entrar para o 0B e vai mandar por todas as portas. Ó. Vai mandar pela F1, vai mandar pela F5, vai mandar pela F7 e vai mandar pela F9. Ó. F1, né? F5, F7 e F9. Só não pela F3, que é por onde está entrando. Ok? O switch adiciona o endereço MAC de origem, que atualmente não está na tabela MAC de origem. Vamos ver, ó, 0B na F3. Não tem. Então, sim, ele vai adicionar. Vai adicionar, porque 0B não está na tabela MAC, na porta 3. O quadro é um quadro broadcast, será inundado por todas as portas? Sim, né? Que é FF. É um unicast? Não, não é unicast, é broadcast. Vamos verificar. Beleza, corretamente. Vamos ver se a gente tem mais um probleminha para a gente fazer. Se vale a pena a gente... Vamos verificar isso aqui. De 0F para 0B. Ficou muito parecido. Vamos ver se tem mais um aqui. De 0E para 0A também ficou parecido com o que a gente fez lá atrás. De 0A para OC. 0C. De 0A para 0C. Bom, enfim, aí vocês vão exercitando agora, é muito interessante porque você vai vendo exatamente como é que funciona isso aqui. É um laboratório bem interessante. Aqui ele começou a ficar um pouco repetitivo, eu prefiro que a gente avance aqui nos nossos estudos, tá bom? Método de encaminhamento de quadro. Bom, pessoal, é o seguinte, o encaminhamento de quadro, nós temos praticamente dois, que é o armazenar e encaminhar e o pegar um atalho. O que é o armazenar e encaminhar? Isso do ponto de vista do switching, tá, pessoal? Do switch. Ó, vai ser enviado um quadro, vou voltar aqui novamente, vai enviar um quadro e essa máquina, ela gera o quadro e ela calcula e grava no quadro o CRC, que é a checagem de redundância cíclica, que é o FCS. Para quê? Funciona como uma nota fiscal, como eu já expliquei. Então, quando ele envia, o que o switch vai fazer? O switch, ao receber um quadro, o que ele faz? Ele pega o CRC que ele recebeu, calcula de novo as informações, ele gera o algoritmo, obtém um resultado. Pega o CRC que veio e compara. Tá igual? Tá. Então, esse quadro está íntegro, eu posso mandar em frente. Né? Tá igual, eu vou mandar em frente ali. Né? Aí o quadro está bom, e aí segue vai na tabela de switching, vê se a máquina já está lá. Estando a máquina, ele encaminha diretamente para o destinatário. Ok? Pegar um atalho. Pegar um atalho é o seguinte,
pegar o atalho, ele lê o endereço MAC de destino. Quando ele pega o endereço MAC de destino, ele vai na tabela de switch e começa a encaminhar. Ou seja, ele não calcula o CRC. Tá? Ele vai na tabela de switch, pega já o endereço MAC e já faz o envio diretamente para o destinatário. Ok? Buffer de memória dos switches. Né? Buffer de memória. Tem memória por porta e memória compartilhada. O que é memória por porta? São os switches normalmente não gerenciáveis. Ele tem em cada porta um chip de memória. Ele tem uma memória por porta. Tá? Isso não é muito legal. Por quê? Porque se você tiver uma porta que está sobrecarregada e outras 3 ou 4 que estão livres, aqueles outros chips que estão atendendo as outras portas não podem socorrer a porta que está sobrecarregada, porque cada uma tem o seu próprio chip de memória. A memória compartilhada, ela tem uma memória RAM, que é geral para todo mundo, onde todos os quadros são depositados lá. Então, ela é mais fácil de você controlar o tamanho. As portas elas não vão ficar, digamos assim, sobrecarregadas, porque, na verdade, não tem uma memória por porta, tem uma memória do switch. Só que, para isso, ele precisa de um sistema operacional mais robusto para gerenciar isso. Então, por isso que os switches, normalmente, memória compartilhada, eles são mais caros, porque tem que ter um sistema operacional mais robusto para gerenciar essa memória por todas e para todas as portas. Muito bem. O que mais? Temos aqui o que é a negociação automática entre duas máquinas. Por exemplo, essa máquina e esse switch. Aqui, nesse caso, ela negociou automaticamente. Ele viu que o switch está trabalhando em full e está em half. Em full ou em half, perdão. Em full duplex ou half duplex. E isso negocia automaticamente. Por quê? Porque os dois lados, né, tanto do PC quanto do switch, tem que estar com a mesma configuração. E quando a negociação é automática, eles sempre vão obter, digamos assim, o mesmo resultado para que possa haver a comunicação. Então, aqui de um lado, para essa máquina é 100 MB, o switch é de 1 GB até 10 MB. Então, eles negociam e ficam na velocidade que a máquina consegue suportar, que é de 100 MB. Poderia também ser de 10, mas aqui na negociação automática vai pegar a melhor opção, que seria aqui no caso 10 MB. O que mais? Se você tem uma situação dessa, de um lado no switch está full duplex e na máquina está half duplex, vai ter problema, vai ficar intermitente, hora funciona, hora não, ou simplesmente não funciona. Tem que estar casada essas informações, tem que estar igual. Ok? O que é o MDX automático? Olha, aqui eu tenho uma série de cabos ligando esses dispositivos. Quando eu vou ligar, considerando que não tem o MDX, se eu vou ligar um switch ao outro, obrigatoriamente eu tenho que ter um cabo cruzado. Tá? Se eu vou ligar um switch a um roteador, como o roteador é considerado um host, um micro, né? Então você usa um cabo direto. Se você usar um computador, também um cabo direto, porque ele se assemelha ao roteador. E se você vai usar um micro ou um roteador, como eles se assemelham, também vai ter que ser um cabo cruzado. O MDX termina com esse problema de você ter que estar um cabo específico, né? Por quê? Porque automaticamente ele vai identificar e, se for necessário, ele cruza o cabo automaticamente ou ele mantém o cabo direto. Aí ele vai ser sensível, verificando que tipo de cabo é e de que tipo de conexão, e aí faz o ajuste. Esse aí é o MDX automático. Se não tiver MDX automático, você tem que ligar corretamente os cabos para que haja comunicação, ok? Bom, a gente fica por aqui. Aqui já é o que eu aprendi neste módulo, né? Até uma outra oportunidade.